beleza? Estamos aqui, eu estou com liderança do Brasil inteiro, nós estamos em 256 pessoas. Travou o Brasil, travou, não podemos liberar. 72 horas para o exército tomar conta. Se nós precisar ficar além das 72, travou. Não libera nada. Beleza, pessoal? Travou. Geral Brasil. Joinville travou, Criciúma travou, Itajaí, São Paulo. Deslocamento para comemoração do bicentenário. A descida do veículo em curto trajeto a pé até a tribuna de honra, cumprimentando. E aí começa. Aí já a confusão entre o eleitoral, isso em Brasília, entre o eleitoral e o cívico. Ao lado dele, uma figura que durante toda a campanha fez apologia à candidatura dele, do empresário Luciano Hang, que inclusive por atos semelhantes de abuso de poder foi condenado à inelegibilidade por essa corte. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de junho de 2024, são 8 horas da manhã. Empresários pró-Bolsonaro que tramaram golpe de Estado via WhatsApp tentam censurar reportagem que pode levá-los à prisão. E entre esses empresários sobressai-se Luciano Hang, dono das lojas Havan, que teve um papel central na tentativa de golpe do 8 de janeiro e que foi denunciado por conspirar contra a posse do governo Lula, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, com outros 7 empresários em um grupo de WhatsApp. E o que acontece é que ainda desses 8 empresários, 2 deles, Luciano Hang, Maier Negri da Tecnisa, o Luciano Hang, dono das lojas Havan, continuam sendo investigados e não se sabe, eles não sabem ainda como vai terminar o processo do 8 de janeiro no STF no que diz respeito aos financiadores. A denúncia ainda não foi feita e os cabeças do 8 de janeiro, entre o articulador maior, Jair Bolsonaro, e aqueles que financiaram, que ajudaram a montar o golpe, tudo isso ainda vai ser denunciado até o mês de julho, segundo o cronograma divulgado oficialmente pelo Procurador-Geral da República e informalmente pela Polícia Federal. Bom, então vamos em frente. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos em frente. Em 2022, essa reportagem do portal Metrópolis flagrou empresários bolsonaristas defendendo golpe de Estado caso Lula fosse eleito. E aqui você tem a reprodução do WhatsApp. Aqui estavam os empresários, não é? Empresários apoiadores de Bolsonaro passaram a defender abertamente um golpe de Estado caso Lula fosse eleito em outubro, derrotando o atual presidente. A possibilidade de ruptura democrática foi o ponto máximo de uma escalada de radicalismo que dá o tom do grupo de WhatsApp Empresários e Política, criado em 2021 e cujas trocas e mensagens vinham sendo acompanhadas há meses pelo Metrópolis. Muito bem, depois descobriu-se que os bloqueios que você viu sendo anunciados logo depois da eleição, eles tinham vários caminhões da Havan que se juntaram aos bloqueios bolsonaristas no Rio Grande do Sul. E o fato é que o aliado de Bolsonaro, Luciano Hang, enviou esses caminhões para o ato golpista, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Não é uma especulação. Bom, agora, esses empresários, eles tentam na justiça
apagar a reportagem sobre eles. Por que é que eles querem fazer isso? Eles querem anular provas contra eles em um possível processo no Supremo Tribunal Federal. Eles querem censurar provas contra eles. Eles não estão pedindo indenização nem nada, eles querem que apague. E não são só o Luciano Hang e o Mayer Negri. Os outros 6 empresários que foram tirados do processo pelo Alexandre de Moraes, eles também querem. A decisão é da primeira vara civil de Brusque, censurou o portal Metrópolis e reportagem do portal no âmbito da ação movida pelo empresário Luciano Hang, que está sendo investigado, não é? Então, uma decisão da primeira vara civil da comarca de Brusque, tomada na semana passada, censurou a matéria. É uma decisão em primeira instância, o Metrópolis vai recorrer, e a decisão censurou essa reportagem. Muito bem, o Alexandre de Moraes, ele arquivou o inquérito contra outros 6 empresários que defenderam o golpe de Estado no WhatsApp. Dos 8 participantes do grupo, 2 continuam sendo investigados. Mayer Negri, fundador da construtora Tecnisa, e Luciano Hang, o velho da Havan. E, como você vê aqui, o STF determinou que esses outros 2 empresários envolvidos no episódio continuassem sendo investigados, o Mayer Negri e o dono da Havan. Ele explicou que, em relação a Mayer Negri, a Polícia Federal ratificou a existência de vínculo com o então presidente Bolsonaro com a finalidade de disseminação de notícias falsas e atentatórias à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Em relação a Luciano Hang, o ministro afirmou que o material apreendido no celular dele ainda ia ser usado. E por que o Moraes decidiu estender a investigação contra o Luciano Hang e o Mayer Negri? Aqui é o Luciano Hang com o velho da Havan, com o Jair Bolsonaro, né? O velho da Havan com o Jair Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes decidiu prorrogar a investigação contra eles, e até hoje não se tem informação do que aconteceu. E Luciano Hang teme que essa falta de informação tenha aí uma conotação de envolvimento dele, de arrolamento dele no rol de indiciados e processados criminalmente pelo 8 de janeiro. A maior probabilidade é que Luciano Hang seja mesmo processado. A gente vai saber disso em algumas semanas. No caso de Negri, segundo a Polícia Federal, ficou robustecido, existia uma relação entre a família do Bolsonaro e o empresário. E o velho da Havan nem precisa dizer a razão. Eles eram muito unidos, o Hang pulou fora, se afastou dele, mas, na verdade, o caso é muito claro e está rolando lá no STF. É questão de menos de um mês aí, nós vamos saber o que é que está acontecendo, se o velho da Havan e esse Mayer Negri foram denunciados. E não existe razão para não denunciar, porque há muita prova, inclusive, de que o velho da Havan, sobretudo, mandou caminhões bloquearem as estradas. Bom, o governo Milei está dizendo que a Argentina sofreu uma tentativa de golpe de Estado. O governo da Argentina usou o Twitter ontem para afirmar que o Congresso Nacional teria sido vítima de um golpe de Estado. A tentativa de interferência no poder estatal teria partido de grupos terroristas, que são sindicalistas, que protestam contra ele, né? E no caso Marielle, vocês se lembram que o delegado Rivaldo Barbosa pediu, pelo amor de Deus, para ser ouvido, tal, e o PGR disse que não viu nada demais. Não tem nada demais, não mudou nada, as provas contra ele se colocou, esse delegado, de uma forma a abafar as investigações do caso Marielle. Não é? O caso Marielle não andava, segundo as autoridades, principalmente por conta da atuação desse delegado, que era inclusive amigo da família Marielle.
A cúpula do G7 começa hoje e o Lula está lá, vai discutir a questão da guerra na Ucrânia, vários assuntos, e o Lula vai estar lá como convidado, mostrando a importância crescente do Brasil no cenário internacional, que havia sumido essa importância durante a era Bolsonaro e agora voltou. E a Latam vai ter que pagar 30 mil pela morte do cachorro, um cão que a companhia aérea deixou morrer durante o voo de frio, sufocou numa área de carga do caminhão. A justiça libera o acesso da Cristiane Brasil às redes. Ela fazia postagens golpistas, ataques ao STF, igual o pai dela, o Roberto Jefferson, e agora ela vai recuperar as redes. Vamos ver como ela vai usar essas redes, né? E o Ministério Público manda a Polícia Federal investigar o Pablo Marçal por entrar na Câmara dos Deputados naquele dia da briga. Ele ajudou a provocar a briga na Câmara e ele entrou lá usando um broche exclusivo de deputados. Tem que punir esse tipo de coisa. Uma pessoa que não é parlamentar entra se fingindo de parlamentar e provocando confusão. É o fim da picada. E o Datena parece que finalmente vai ser candidato mesmo a prefeito de São Paulo. Ele diz que deixa a TV no fim do mês e que o PSDB vai bancar a campanha dele. E o Datena e o Marçal nessa eleição são uma péssima notícia para o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, e divide ainda mais a direita. Ainda bem, porque São Paulo caminha para ter um governo progressista depois do desastre de governos de direita, depois que tiraram Fernando Haddad da prefeitura em 2012. E depois de 2016, na verdade, né? E o Lira amplia a força com ato anti-baixaria nas câmaras, mas vê barrada a proposta de superpoder. Bom, vocês lembram que o Lira tinha feito um projeto para afastar deputado que brigasse na Câmara dos Deputados, né? Eu vou resumir para vocês o que eles fizeram. Sabe qual foi a providência que eles tomaram? Vamos fazer um conselho de ética de verdade, porque esse que está aí não tem nem ética, nem é de verdade. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.